Os americanos seguem defendendo nossos direitos. Em um mundo cada vez mais fascista, o círculo do ódio parece não ter fim. Mas um jornalista americano parece ter encontrado a solução. Bom, estamos em um mundo distópico, onde ministros agem politicamente. E uma entrevista perdida do ministro Zavascki revela o absoluto abismo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Muitos parlamentares se calaram quando descobriram que contas conservadoras estavam sendo banidas das redes sociais. Mas para entendermos esse levante em prol da censura, precisamos voltar no tempo. Em 2019, o STF criou um inquérito para investigar a disseminação de notícias falsas. E não houve a provocação de órgãos competentes, como a PGR. A base para esse, que se tornaria um dos inquéritos mais polêmicos da história do país, veio de uma controversa CPI. A CPI das Fake News, protagonizada por dois desafetos de Bolsonaro, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, foi usada como instrumento panfletário. Inclusive, a jornalista pivô da Denúncia Central encontrou-se em uma verdadeira sinuca de bico. Patrícia Campos Melo acusou Bolsonaro de envolvimento em disparos em massa de mensagens pró-campanha. Hans Rivers foi sua fonte, mas na CPI ele afirmou que foi o PT que realizou os disparos. A jornalista perdeu todos os seus argumentos, pois se dissesse que Hans mentiu, desacreditaria sua própria fonte. Por outro lado, se admitisse que ele falou a verdade, comprometeria sua versão original, ou seja, sinuca de bico. Mesmo com esse vergonhoso quadro sendo exposto, ministros compraram narrativas, pois havia um objetivo: derrotar Bolsonaro. E isso ficou evidente nas palavras do ministro Barroso: nós derrotamos o bolsonarismo. Seguiu-se um levante. Ministros do Supremo começaram a agir como interlocutores políticos, astros da política brasileira. A ministra Carmen Lúcia, recebendo mimos na Globo, foi um tapa na cara. Isso é pior que colocar uma melancia na cabeça. Bom, eu vou compartilhar nas palavras de Teori Zavascki, o antecessor de Alexandre de Moraes, no STF, para que todos compreendam o abismo que se formou na justiça brasileira. Ao Judiciário cabe resolver as crises de cumprimento do ordenamento jurídico. Isso é que define o papel do Judiciário na sociedade. O princípio da imparcialidade supõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não se deixe contaminar por holofotes. É preciso que o juiz tenha serenidade, que ele não seja contaminado por paixões de qualquer vez. O papel do juiz, senhor vereador, é de resolver conflitos, não é de criar conflitos. O sistema de freios e contrapesos falhou miseravelmente. Nas eleições de 2022, o jurista, que foi fundamental para a Carta Constitucional de 1988, Ives Gandra Martins, já havia alertado. O Supremo Tribunal Federal, no Brasil, adotou ultimamente uma postura, além de judicial, política, nesse processo pré-eleitoral, tomando posicionamentos principalmente contra o presidente da República, mostrando que passou a ser o poder mais forte que nós temos na medida que diversas decisões, seja no legislativo, seja no poder executivo, têm sido redirecionadas pelo Supremo. Essas permanentes intervenções do Poder Judiciário no processo político é que levou o New York Times a dizer que o Supremo Tribunal Federal no Brasil se transformou também em um poder político, o que constitui uma realidade.
Hoje, infelizmente, vivemos em uma ditadura e dependendo de americanos para defender os nossos direitos. O jornalista Michael Schellenberg gravou um vídeo em defesa da liberdade que foi elogiado por Elon Musk. Schellenberg começou desmentindo o democrata à vice-presidência, Tim Walz, que afirmou que é ilegal gritar fogo em um teatro lotado, um mero mito. Na sequência, ele completou: por mais satisfatório que isso seja, ainda não é suficiente. Se Walz e Harris forem eleitos, eles podem tentar intensificar a censura que temos documentado e denunciado. Por isso, todos nós que nos importamos com a liberdade de expressão, devemos nos esforçar para encontrar maneiras de persuadir nossos cidadãos sobre os benefícios da liberdade de expressão em vez da censura. O apoio entre os democratas à censura governamental de desinformação online cresceu de 40% para 70% entre 2018 e 2023. Foi chocante testemunhar perante o Congresso sobre questões de liberdade de expressão no ano passado e descobrir quantos democratas queriam mais censura. Nos últimos anos, meus colegas e eu lemos pesquisas de opinião pública, entrevistamos e conversamos com centenas de pessoas no Ocidente. Uma descoberta significativa é que as pessoas a favor da censura, hoje, tendem a ser mais mulheres do que homens, e mais à esquerda política do que à direita. E estou feliz em dizer que, finalmente, me sinto confiante em explicar o que as motiva a favor da liberdade de expressão e contra a censura. A principal razão pela qual as mulheres e as pessoas de esquerda são mais favoráveis à censura parece ser a redução de danos. Isso é consistente com a pesquisa dos psicólogos Jonathan Haidt e outros, que mostram que, onde os conservadores tendem a manter um conjunto mais amplo de valores tradicionais, os progressistas reduziram o número de valores centrais que defendem fortemente a apenas um: a compaixão. Pesquisas anteriores descobriram que pessoas de esquerda também defendem o valor da liberdade, mas ele é notavelmente seletivo, como mostra o aumento do apoio democrata à censura. Portanto, para mover as pessoas a favor da liberdade de expressão, devemos primeiro apelar à compaixão, já que é o valor central dos democratas, progressistas, liberais e pessoas de esquerda hoje. Depois de ancorar as pessoas na compaixão, você pode fazer o argumento intelectual de por que a liberdade de expressão é mais compassiva do que a censura. Bom, esse de fato é a solução. Precisamos criar pontes, pois até o momento só estamos afastando as pessoas. A grande questão é: a humanidade está pronta para fazer isso? Eu acho que não. Os limites nunca podem ser empurrados apenas a um lado. Por isso termino esse vídeo com uma reflexão. Aquilo que você decide tolerar mais de uma vez, inevitavelmente se transforma em um padrão que tende a se repetir. Ao não estabelecer limites claros, você ensina aos outros e a si mesmo que determinados comportamentos ou situações são aceitáveis, mesmo que sejam prejudiciais ou desconfortáveis. Cada vez que você permite algo que vai contra seus princípios ou afeta seu bem-estar, você cria espaço para que isso se repita. Definir limites não é apenas um ato de firmeza, mas, sobretudo, um sinal de respeito por si mesmo. E nunca deixe de lutar. Seja seu adversário um carrancudo ou um estado opressor.